Vai pelo fruto. Vai pelo fruto. Hoje eu estava evangelizando e dizendo, vocês já receberam a Cristo, tá? Vocês já estão com Cristo. Agora, eu quero ver fruto. Primeiro fruto, vocês estão estudando a Bíblia, ok? Segundo fruto, anda na verdade, começa a frequentar a igreja. Quero ver vocês frequentando um pequeno grupo. Tem que dar fruto. Aí eu começo a ver se o que vocês estão fazendo é de verdade ou é só de faz de conta. Deus olha para nós e diz, cadê o fruto? Cadê o fruto? Eu não conheço o teu coração, mas eu conheço o teu fruto. Me mostra o fruto que eu vou experimentar e vou saber se você é de Deus ou não. Amém? Houve festa da dedicação em Jerusalém, está ali no versículo 22. Os irmãos deixem a Bíblia aberta. Houve a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. Essa festa da dedicação, eu vou mostrar para vocês historicamente como é que começou essa festa. Tinha um endemoniado, perturbador, chamado Antíoco, que se autodenominava Epifânio. Sabe o que é a Epifania? Ezequiel sabe, né? Epifania é uma manifestação de Deus. Então ele se achava tão bambambam, traduzindo aqui entre nós, tão endemoniado, que ele se achava uma manifestação de Deus. Por isso que ele queria que o nome dele fosse Epifânio. Ele viveu em 175 a 163 a.C. e ele foi imperador no Império Seleucida. O Império Seleucida veio daquele império profetizado por Daniel de que Alexandre o Grande se levantaria, venceria o Império Persa, é algo poderosíssimo, está profetizado em Daniel de um modo assim incrível, uma exatidão fora do comum. Mas no auge do império, ele se dividiria em 4. Alexandre o Grande se levanta com 20 anos. O pai dele era o imperador ali da Macedônia. Quando o pai dele morreu, ele se tornou imperador com 20 anos. E durante 13 anos, ele conquistou o mundo todo. Ele conseguiu vencer o Império Persa, que tinha vencido o Império Babilônico. Seria os Estados Unidos e a China. Um havia vencido o outro, e agora vem Alexandre da Macedônia, um lugarzinho assim, da Grécia, um lugarzinho assim, e vence todos eles, se torna o dominante de toda aquela região, em 13 anos. Só que daí ele morre instantaneamente, morre assim, como dizem, né, do nada. Morreu assim meio que sem causa, com 33 anos. E aí os 4 generais dele dividiram o grande império que Alexandre havia conquistado, dividiram em 4, e um deles era o império que estava dominando ali na região da Síria, ficou conhecido como Seleucida, porque o Seleucida era o general que passou a ser o imperador. E aí, passados muitos séculos, esse Epifânio veio da descendência ali ainda do império dos Seleucidas, e ele estava dominando nessa região, que agora, já fazia uns 30 e poucos anos, estava dominando também a região dos judeus, ali a chamada Palestina, Oriente Médio todo ali, ele estava dominando. E aí, nesse período, aí, esse Epifânio resolveu impor à força os deuses dele. E aí, então, ele passou a obrigar os judeus a adorar falsos deuses, os deuses pagãos. Ele proibiu a religião dos judeus, que é o judaísmo, proibiu a circuncisão, proibiu de guardar o sábado. Ou seja, tudo que Deus tinha mandado os judeus fazerem, e mais um pouco que os judeus acrescentaram, o endemoniado do Epifânio falou, está tudo proibido, agora vocês vão ter que adorar os nossos deuses. E ele profanou o templo judeu, né, profanou o templo de Deus, sacrificando animais imundos, até porco ele sacrificou dentro do templo, né, para judeu o porco é o que existia de pior, né? E ainda foi construído no templo, dentro do templo, eles construíram um altar a Zeus, que era um demônio lá da região deles lá, né? E ainda passaram a honrar Dionísio. O Dionísio foi honrado também nas Olimpíadas, aí como o Dionísio é o deus da bebedice, o deus da orgia, o deus da prostituição. E passaram então a se prostituir dentro do templo de Deus, irmãos. E os judeus então, vendo tudo isso, não suportaram e se revoltaram. Eles se revoltaram, uma família dos Asmoneus, que depois vieram a ser conhecidas como dos Macabeus, se levantaram, se revoltaram em 167 a.C., poucos anos depois, conseguiram vencer esse império aí, conseguiu vencer o Império Seleucida, e aí passaram a ter independência, né? Eles fizeram parceria com Roma,
e passaram a ter independência. E daí reconsagraram o templo, porque o templo havia sido fortemente prostituído, né, contaminado. Daí eles reconsagraram e ficou conhecido como o tempo da dedicação ou a festa comemorado, né, como a festa das luzes, que é uma solenidade que lembra a guerra dos Macabeus e sua vitória sobre o Antíoco Epifânio e aquele império seleucida. Tá? Então, era durante essa festa, aí, dessa celebração, que Jesus estava ali. No versículo 23 vai dizer isso. Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. No versículo 22 diz, houve a festa da dedicação em Jerusalém. Essa festa da dedicação não está na Bíblia, não foi Deus que determinou. Os católicos consideram os Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, como também inspirado por Deus. Mas nós consideramos que é apenas um fato histórico e não uma iluminação ou uma inspiração de Deus. Seja como for, o fato é que Jesus estava ali em Jerusalém, porque eles estavam comemorando este evento, esta festa aí, uma festa nacional, né, uma festa histórica, e então Jesus estava passeando ali no templo, e os judeus rodearam e disseram, olha, se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. E eles não estão falando isso porque eles querem saber realmente, porque eles querem crer, não. Porque eles querem que Jesus abra a boca para eles terem um motivo para prender e matar a Jesus. Aí eles vêm com esse discurso, se tu és o Cristo, fale-nos, dize-nos abertamente, porque Jesus estava muito famoso, tinha feito uma quantidade absurda de milagres lá em Galiléia, agora estava em Jerusalém, estava fazendo outros milagres, então a voz e a vez era se falar dos grandes milagres de Jesus. E aí então vem essa conversa, então se o Senhor é o Cristo, fala abertamente. Por quê? Se Jesus fala, eu sou o Cristo, eles têm um motivo, ele se proclamou Cristo, vamos matá-lo, porque era assim que se fazia com quem se proclamava Cristo. E Jesus não era o primeiro, tá? Já teve uma multidão de Cristos que morreram antes de Jesus. E aí nós vemos então o espelho de Deus. O espelho de Deus, irmãos, não se chama Deus, tá? Porque se você falar Deus, a pessoa vai, é Deus mesmo, porque o Buda é meu Deus, porque o Krishna é meu Deus, porque o dinheiro é meu Deus, porque o ego é meu Deus. Então está tudo bem. Vai com Deus, um macumbeiro, fala para o macumbeiro, vai com Deus, ele fala, você também, vai com Deus. Está tudo certo. Agora fala para o macumbeiro lá, vai com o único Deus, Jesus Cristo. Aí fala, aqui, entendeu? Não, aí não, entendeu? Espelho é Jesus Cristo. Quando você chega e diz, Jesus Cristo é o único Deus, aí você põe espelho e você vai ver quem é a pessoa. Quem não ouve Jesus Cristo não é de Deus, ponto. Ai, mas que radicalismo, que exclusivismo. Diga o que a pessoa quiser, não importa, não importa. Importa é o que Deus fala. Jesus Cristo deixou claríssimo, existe um só Deus, e eu sou o caminho que leva até Ele. E aí, em muitas outras passagens, nós vamos ver que Jesus é Deus. Irmãos, no pessoal que eu estou evangelizando hoje, eu cheguei lá na semana retrasada, e quando pedi para lerem a Bíblia, de cara eu vi que a Bíblia era TJ. Eu falei, não, essa Bíblia aí não dá, essa Bíblia está adulterada. Você vai precisar me dar essa Bíblia e eu vou te dar uma outra Bíblia. Aí a pessoa aceitou, o casal aceitou e me deu. Eles tinham uma outra Bíblia e tinham da TJ. E aí eu peguei, porque estou ensinando os irmãos aqui como discipular, peguei algumas passagens que na Bíblia normal está óbvio que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus, e fui ler lá na Bíblia dos TJ, irmãos. Em todas elas, eles adulteraram para que Jesus não esteja como Deus ali na passagem. Incrível. Terrível. 2 Pedro, capítulo 1, vai dizer do grande Deus e Senhor Jesus Cristo, e eles mudaram lá do grande Deus, e aí acrescentaram para daí dividir, não dizer que Jesus está falando de uma só pessoa, do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, é o único só, um está falando de uma pessoa só. Eles dividem do grande Deus, e aí acrescentam ainda colocam entre parênteses o que é para dizer Jesus é um e Deus é outro, é uma coisa diabólica. Aí eu lembrei ontem da bênção apostólica, falei, meu Deus, vou ver lá o que eles falam
2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, da bênção apostólica, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na bênção, eles quebraram o versículo 12 em dois, então, ao invés de ficar 2 Coríntios 13, 13, que todo mundo conhece, aí virou o 13, 14. No 13, 14 está a bênção apostólica, e na bênção apostólica, eles colocam que o Espírito Santo é uma força, e colocam o Espírito Santo com letra minúscula, irmãos. Ora, Espírito Santo com letra minúscula é qualquer coisa menos Deus. É diabólico, irmãos. Essa TJ é um diabólico mesmo, Deus do livre. Umas 6, 7 passagens que eu fui, todas elas foram adulteradas, todas. Para tirar Jesus como Deus, para tirar o Espírito como Deus, porque para eles o Espírito é uma força. E lá em Gênesis, aí a Raquel me lembrou, eu fui lá em Gênesis ver, Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus, com a letra maiúscula, pairava, não, ali a força de Deus, a energia de Deus pairava sobre as águas, quer dizer, desaparece a pessoa e agora vira uma força qualquer. Força ativa. Por isso que eu me hostilizava com aquela música que a gente cantava, uma força que se move entre nós, e algum bendito foi lá e adulterou na hora de publicar. E está lá força no nosso cantorzinho. Porque força é a nova era, força é a energia, não tem nada a ver. Jesus Cristo, o Espírito Santo não é uma força. Quando nós falamos, Jesus Cristo vai falar em João 4, do rio de águas vivas, ele está usando uma figura. Isso é óbvio, qualquer um que lê minimamente sabe que ele está usando uma figura. Para falar de algo que eu sei o que é. É uma pessoa que jorra alegria em mim. É uma pessoa que jorra vida em mim. É uma pessoa que jorra ânimo em mim. É uma pessoa que jorra vida em mim. É uma pessoa que habita em mim. É o Espírito do Deus vivo. Amém? O Espírito Santo é fogo. Entende? Jesus é um cordeiro. Meu Deus! Qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência na linguagem, sabe que tudo isso são figuras para facilitar o entendimento das pessoas. Então você vai chegar nos céus, tinha um como que morto. Olha, o cordeiro foi morto. Então você vai ver um cordeirinho lá no céu? Claro que não, pelo amor de Deus. Você vê Jesus Cristo, que é o que se entregou. Entende? Então, a linguagem tranquila, precisamos entender isso. Fogo, fogo por quê? Queima o pecado e incendeia o santo. Amém? É o Espírito do Senhor que é como fogo, desceu como língua de fogo, incendiou aquela galera. O Pedrão que estava apavorado, escondido lá dentro de casa, agora virou um pregador internacional. Glória a Deus. Então, o espelho é esse, ó. Quem ouve a Jesus é de Deus. Quem não ouve, é simples, irmão. Quer conhecer as pessoas, já vai logo com a espada. Ai, se os jovens fossem cheios do Espírito Santo, né?